Você sabe que tipo de fome você está sentindo? Isso é um assunto que eu abordo muito nas minhas consultas e eu acho super importante, porque existem vários tipos de fome e cabe a gente, médico, profissional da área da saúde, orientar o paciente a entender o que ele está consumindo, fazendo as pazes com a comida. Bom, sou o doutor André Andrade, sou médico, nutrólogo, cardiologista, já estou formado faz mais de 12 anos, tá? A gente já criou esse canal aqui para conversar de forma leve, tranquila, sobre emagrecimento, qualidade de vida, relacionamento com a comida, sempre com embasamento científico, com conhecimento e com a prática médica. Eu já trabalho nessa área já faz muito tempo, né? A gente já tem a clínica faz 6 anos. Bom, muita gente acha que toda fome é igual, que é tudo a mesma coisa, mas hoje a gente vai tentar selecionar, escolher, entender como funciona o nosso apetite, nossa fome hedônica, nossa fome hiperfágica e como um pouquinho na minha consulta também, como a gente aborda esse assunto tão delicado com os pacientes, para a gente entender se realmente o que você está sentindo é fome ou se é alguma outra coisa que a gente pode ajudar também a construir e entender melhor o relacionamento que a gente tem com a nossa refeição. Bom, o que eu sempre gosto de explicar. A gente tem a fome hedônica, que é a fome muito envolvida com as nossas sensações, com as nossas emoções. Então, é aquela vontade de você comer um doce. Eu sempre aqui na consulta pergunto para o paciente: olha, você gosta mais de comer mais doce ou mais salgado? E a partir daí, a gente vê, você senta e você come bastante? Ou você gosta de ficar beliscando mais um docinho, uma coisa assim à noite? Geralmente, quando o paciente tem um padrão de fome hedônica, que é essa fome comer emocional, a gente tem muito mais vínculo com a parte de doce. Então, geralmente, o paciente gosta de beliscar um brigadeiro, beliscar um chocolatinho. Ah, doutor, eu preciso comer aquele chocolatinho amargo antes de dormir. Esse é um tipo de fome que a gente chama de fome hedônica, tá? Que é a fome emocional. Tá? Além desse tipo de fome, a gente tem a fome hiperfágica. O que é? É aquele paciente, doutor, eu fico sem comer muito tempo, faço um jejum o dia todo, às vezes, e quando eu chego para comer, eu como muito. É uma fome voraz. Eu sento e tenho um padrão hiperfágico. O que é? Ele come e consome muito. Ele fala assim, André, eu abro a geladeira e o que tiver a gente vai comendo, entendeu? E o que acontece? Esse paciente, geralmente, ele tem um apetite maior por salgados, né? Ele não consegue comer muito doce, ele prefere mais comer salgado, e ele senta e faz um prato vultuoso mesmo, ele come muita quantidade. Esse padrão a gente acaba tratando como hiperfágico, mas existem sempre os padrões mistos, né? Que é o padrão que mistura, né? Ele tem um pouquinho do hiperfágico, um pouquinho do hedônico, ele tem um pouco de comer por ansiedade, e tem tudo isso, entende? Além disso, a gente tem que sempre pensar também nessa parte de você querer descontar ou você ter alguma reação com a comida. Então, puxa, hoje o dia foi muito estressante, eu preciso pedir uma pizza, eu preciso fazer uma refeição mais copiosa porque hoje o dia foi difícil. Ah, hoje eu já treinei, então agora eu posso comer um lanche. Então, assim, essa fome por recompensa também é uma coisa que a gente tem que saber interpretar o que está acontecendo. Então, a gente acabou de falar, né? A fome real, né? Se o paciente realmente está precisando mesmo de nutrientes, tem algum déficit nutricional, a fome emocional, né? E também aquele hábito, né? Se o paciente tem um hábito de pedir sempre uma pizza de sexta-feira à tarde, isso aí, às vezes não é nem fome, às vezes é um hábito que ele tem de, nesse dia específico, comer uma pizza, e aí a gente vai ter que trabalhar para poder ver se a gente encaixa esse tipo de alimento na nossa dieta, se a gente restringe alguma outra coisa, se a gente consegue fazer um balanço, para a gente conseguir ter um resultado bacana em relação à qualidade de vida e também não ficar só restringindo alimentos. É uma coisa que eu não gosto de fazer aqui na clínica, né? Que é ficar proibindo alimentos, né? Hoje em dia a gente tem que ensinar a comer e comer melhor. E não você só ficar proibindo os alimentos, né? Fazer uma nutrição, né, terrorista, né, que você não pode comer isso, não pode comer isso, muito radical. Eu acho que o caminho do equilíbrio acaba sendo um caminho mais do bom senso. O que eu sempre gosto de falar também? Sempre que o paciente às vezes fala para mim, André, meu problema é que às vezes eu fico muito tempo de jejum e aí quando eu vou comer eu como muito. Eu falo, mas você está tendo fome ou você está tendo sede? Hoje em dia, aqui na clínica, geralmente, a gente vê muito que é muito comum os pacientes não consumirem tanta água. E a gente sabe que se você não tem nenhuma doença cardiovascular, nenhuma doença renal, o indicado é 0,35 a 0,4 vezes o seu peso, para a gente poder fazer o consumo de água que você tem que ter. Então, se o paciente não fizer consumo de água, o nosso receptor de sede e nosso termômetro de fome ficam muito próximos. Às vezes o paciente não consegue identificar se o que ele está tendo é fome ou sede. Então eu sempre gosto de falar, antes das principais refeições, meia hora, 1 hora antes, faça um consumo bem grande de água. Então assim, 300, 400 ml. Por quê? Porque primeiro já vai dar uma saciedade na parte do estômago, porque ele já vai ter, o líquido já vai
entrando, né, então se você já vai ter uma sensação maior de saciedade, quando você for comer, realmente você vai conseguir identificar se aquilo ali era fome mesmo ou se aquilo ali era mais sede. É um detalhe, mas isso faz muita diferença quando a gente está tratando o paciente como um todo, quando a gente está tentando fazer o emagrecimento de fato. Além disso, eu sempre gosto de falar aqui na clínica, vocês já estão cansados de escutar, a gente tem que fazer uma meta proteica. Se o paciente faz um consumo muito grande de carboidrato, de gordura, ele sempre está num ciclo de acabou esse nutriente, eu preciso ter mais um estímulo de fome para consumir mais carboidrato e fica um ciclo vicioso. E a gente tem que aumentar o aporte proteico justamente porque a proteína ela dá mais saciedade, dá mais saciação. O paciente ele demora mais para se sentir fome novamente, ele acaba ficando satisfeito mais rápido numa refeição, entende? Por quê? Porque a proteína ele tem esse efeito de dar mais saciedade, dar mais saciação, que é o tempo que você vai demorar para você sentir fome novamente. Então, geralmente eu gosto de orientar os pacientes, consumo de água e aumentar o aporte proteico. Além disso, a gente aqui na clínica também trabalha com a parte de mindful eating, que é você entender o que você está comendo. Então, assim, a gente orienta pelo menos 3 frutas ao dia, um prato colorido. Se o paciente tem uma hipertensão, uma dieta DASH, uma dieta voltada mais com frutas, verduras, para emagrecimento, para qualidade de vida. Montar um prato equilibrado, entender o que ele está comendo, pausar o tempo que ele tem para poder focar naquela refeição. Hoje em dia a gente vê que tem muitos pacientes que, André, eu faço a refeição no sofá, eu faço a refeição assistindo televisão, assistindo celular. Isso é muito ruim, porque você não está prestando atenção no que você está comendo. Aí você acaba comendo mais besteira. Então, focar no nosso alimento é uma coisa muito importante para a gente poder construir um relacionamento melhor com a alimentação e também aproveitar melhor o nosso tempo. Eu não falo sempre que a gente tem que valorizar o nosso tempo com os nossos entes queridos, com as nossas pessoas que a gente gosta. É a mesma coisa. Se você está ali na sua refeição, foca naquela refeição, tenta experimentar os sabores, entender o que você está comendo, por que, que tem esse tipo de alimento, por que, que a gente colocou esse outro, uma coisa balanceada, para o paciente entender e ressignificar aquele momento, que é o momento da refeição. Então, resumindo aqui, eu sempre gosto de falar da parte de água, da parte de proteína, e se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade em relação a isso, ou se você está em dúvida em relação a qual tipo de fome, tenta parar, pensar e refletir o que você está sentindo, consumir mais água, aumentar a parte de proteína, e mesmo assim, se mesmo não está tendo um resultado muito satisfatório, procure um profissional. Eu tenho meu telefone aqui embaixo, se quiser marcar uma consulta, a gente investiga esse tipo de fome que está tendo, a gente tem medicações específicas para cada tipo de abordagem, cada tipo de fome, às vezes mais até de uma, mas eu sempre gosto de falar que o importante é a gente tentar abraçar o paciente como um todo. Eu sempre tenho um caso que eu sempre gosto de mostrar, que é uma paciente minha, que era um casal, que ele veio aqui para a gente tratar os dois para emagrecimento, e teve um belo dia que foi o motivo que eles vieram em consulta, que eles queriam fazer o emagrecimento porque um queria comer pizza e o outro queria comer lanche. E quando ele chegou em casa, ela já tinha pedido pizza, mas ele queria muito comer lanche. E no final eles comeram a pizza que ela tinha pedido e no final ele pediu lanche de novo. E ele fez 2 refeições. Provavelmente não estava com fome para comer o lanche, mas era uma fome emocional de um desejo físico que ele precisava consumir aquele tipo de produto. Então entenda o que você está consumindo. Compreendido? Estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aqui embaixo nos comentários. Estamos juntos em busca de uma saúde melhor.